2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim, olha, são palavras do apóstolo Paulo, tá? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Em algumas versões diz assim, a minha graça te basta. Pois o meu poder, Deus falando com Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, e agora Paulo falando, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando sou fraco é que sou forte. Eu vou voltar aqui no texto e vou examiná-lo frase por frase, para que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Deus já falou comigo algumas coisas, mas talvez o que Deus falou seja específico para mim e não para você. Mas certamente Deus tem uma palavra também para você, inspirada aqui nessa carta de Paulo. Olha só, ele começa, antes de tudo isso, antes do versículo 7, Paulo estava falando sobre as revelações, as experiências com Deus que ele tinha. Ele diz assim, conheço um homem que... Deixa eu pegar o texto aqui para eu não... Agora eu estou lendo na versão A Mensagem, tá? A partir do verso 1. Ele diz assim, olha, vocês me obrigam a falar deste modo. Faço isso contra a minha vontade. Mas agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo. A maioria dos teólogos entende que esse homem ao qual Paulo está se referindo aqui é ele mesmo. Só que ele não quis dizer diretamente assim, olha, eu fui tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Ele, como é que eu vou dizer? Ele quis colocar isso em terceira pessoa, para ele mesmo não se exaltar. Então, ao invés de falar assim, Cristo me tomou em espírito e me levou aos céus, ele disse assim, olha, eu conheço um homem que foi tomado por Cristo e foi levado aos céus. Então é isso. E ele continua dizendo, nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo ou fora dele, não sei. Deus sabe. Lá no paraíso, ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. E no verso 6, se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo. E não... Espera aí um pouquinho. Verso 6. Talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou, se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. E aí ele começa a falar
do espinho na carne. E ele diz assim, olha, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, presta atenção. Paulo não diz exatamente o que é esse espinho na carne, mas ele deixa claro que é algo que o incomodava, que o atormentava, né? Vamos dizer assim. Por que o espinho foi dado? Por causa da grandeza das revelações que ele tinha. A experiência de Paulo com Deus era tão profunda, irmãos, tão íntima, tão marcante, que Deus colocou esse espinho na carne dele para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não se achasse maior do que os outros. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo aqui que estão bem em muitas áreas da sua vida. Eu tenho muito para agradecer a Deus, mas para que eu não me exalte muito, Deus coloca espinhos na minha carne. Toda vez que eu paro para agradecer a Deus as bênçãos, as maravilhas, as grandes coisas que Ele tem feito na minha vida, aí parece que vem um pensamento assim, mas e aquela área lá que você não conseguiu avançar? Você lembra dela? Você está lembrando dela? Você está considerando ela? A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que envie trabalhadores para essa grande colheita. Senhor, meu Deus e Pai, nosso
pastor amado. Nós te agradecemos, Senhor, porque em tua infinita compaixão, o Senhor nos viu quando nós andávamos perdidos e desgarrados. Nós sabemos que sem ti, nós somos como ovelhas sem pastor, andando por esse mundo sem rumo e sem direção. Mas por causa da tua misericórdia, o Senhor enviou Jesus, o bom pastor, para nos guiar, nos proteger, cuidar de nós e nos dar acesso ao caminho da salvação. Eu peço que o teu Espírito Santo continue nos dirigindo pelos caminhos certos. Não nos deixe desviar para os atalhos da vida, mas que possamos sempre seguir em tua presença, que possamos confiar no Senhor como nosso pastor, porque assim nada nos faltará. Que nos tempos de dificuldades, de incertezas, nós possamos nos lembrar de nos achegar a ti, para que o Senhor nos conduza a águas tranquilas e restaure a nossa alma. Senhor meu Deus, diante dessa palavra, eu oro para que mais trabalhadores sejam levantados para cuidar das tuas ovelhas. A seara é grande e muitos ainda estão perdidos e sem direção. Que o Senhor possa usar a vida dessa irmã que está me ouvindo, desse irmão, como instrumentos em tuas mãos. Que o Senhor levante essa pessoa como pastor, como pastora, e que ela possa ajudar a guiar outros, a cuidar e amar aqueles que precisam ser cuidados e amados, assim como Cristo nos ensinou. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor conceda a cura para aqueles que estão enfermos, que o Senhor dê oportunidades para aqueles que precisam trabalhar, que o Senhor restaure esse casamento, esse relacionamento, que o Senhor dê recursos a essa família para que ela possa vencer essa semana. Ó Deus, eu creio que a chegada de uma nova estação marca também o início de um novo ciclo, de um novo tempo, de um tempo favorável para o teu povo. Que o Senhor confirme isso no coração de cada um e que amanhã seja um dia de bênçãos, de vitória, de milagre, de cura. Em nome de Jesus, que a tua paz seja um muro ao nosso redor e que o teu amor nos envolva por completo, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada com firmeza, com determinação e com coragem. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E declare pela fé aqui o seguinte: eu decido obedecer. Mas não faz igual essas pessoas que procuraram o profeta Jeremias, não. Decida de verdade obedecer e obedeça. Quer seja favorável ou não, obedeça ao Senhor. Ah, pastor, isso vai me custar muito caro. Obedeça ao Senhor. A desobediência vai custar mais caro ainda. O pecado tem um preço, irmãos. O pecado cobra um preço muito alto. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E fala da morte espiritual. Então, se existe algum aspecto aí da sua vida que você precisa tomar uma decisão,
escolha obedecer a direção de Deus, a voz de Deus, o comando de Deus. Ah, eu vou atrás do profeta para falar comigo, eu vou lá no bispo que ele vai me revelar. Amém. Mas se você está indo atrás de uma direção de Deus, siga por essa direção. Deus pode usar sim pessoas para falar com você. E talvez essa mensagem esteja falando com muita gente. Você já sabe qual é o caminho certo. Você já sabe. O caminho que vai ao encontro da palavra, dos princípios de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Você já sabe qual é esse caminho. Aquilo que sair fora disso não é a vontade de Deus para a sua vida. É o caminho mais estreito, é o atalho, é a proposta de Satanás para a sua vida. Jesus estava lá no deserto, com fome. O que Satanás falou para ele? Pega essas pedras e transforma em pães. Não é lógico isso? Você não é o filho de Deus? Olha, você é filho de Deus, você tem poder. Você está com fome à toa. Pega essas pedras e transforma em pães. Só que aí Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca de Deus. Transformar pedras em pães seria muito simples para Jesus fazer isso. Seria muito fácil. Jesus era o Filho de Deus, ele fez milagres muito maiores. Ele ressuscitou pessoas. Ele venceu a morte. Só que esse era um comando que estava vindo de Satanás. Então ele não poderia ser considerado lícito, coerente para Jesus. E por isso Jesus não obedeceu. E diante da obediência de Jesus a Deus e não ao diabo, o que aconteceu? O diabo deu linha, vazou, se afastou. E o texto diz que os anjos vieram e serviram Jesus. A sua obediência a Deus, mesmo diante de um cenário assim desfavorável, vai atrair a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? A obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. Palavra simples, palavra direta, palavra que vai ao encontro, eu sei, de muitas pessoas aqui que estão entrando nessa semana e têm que tomar algumas decisões importantes. Jeremias 42 é um texto que nos desafia a examinar o nosso coração. Nós estamos realmente dispostos a obedecer a Deus? Ou nós só queremos que Ele aprove os nossos planos? Nós estamos buscando segurança no Egito da nossa vida? No dinheiro, nas conexões que nós temos, nos recursos, nas soluções humanas, em vez de confiar no Senhor? Deus não nos chama para o caminho aparentemente mais fácil, mas Ele nos conduz para o caminho da fé, onde Ele é a nossa segurança. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.